Começando aqui, gente, mais um Geração em Off. Gerações em Off. A gente às vezes troca, tá? A gente vai ficando mais veteraninho, a gente vai esquecendo as coisas. Eu tô aqui com a minha convidada especial, Isabel Filardes. Obrigada. Hoje eu queria falar o nome dela todo, mas eu já esqueci também. Mas por que falar o nome todo? Porque, Me explica porque por é quê. grande ele, eu gosto bonito quando fala. Ah, Jesus, mas não precisamos. Não, por favor. Qual é o seu nome inteiro? Qual é o seu nome inteiro? Ai, eu não acredito. Que nem eu chamo, É porque eu sou Isabel Cristina. Meu nome é composto, né? Ah. Isabel Cristina Teodoro Filardes. É bonito. Pô, um nome muito bonito. Eu chamo Muito José Mota de obrigada. Maria José Mota. Ah, é E ela verdade. gosta. Ela gosta? Gosta, Maria José Mota. Eu chamo de Zéza. É. Mas só eu chamo de Zéza. Ela só permite eu. Ah, você. E Totia Meirelles, que é? Elvira. Totia Elvira? Elvira. Então, Totia é apelido. Eu chamo. Seu nome é Cacau mesmo ou é Luiz artístico? Cláudio. Seu nome é Luiz Cláudio? Meu nome é Luiz Mas Cláudio. faz sentido, Cacau para Luiz Cacau, Cláudio. Sim, não é? sim. E ó, meu companheiro aqui, jovem de 17 Jovem. Miguel Smith. 15 anos. Miguel Schmid Amaral de 15 Souza, já que a anos. gente tá falando o nome inteiro. 15 anos. Você só tem 15 anos. Só 15 Miguel. anos. Eu sempre troco Desse as tamanho todo? Pois é. Mas você né? joga basquete? Jogo. Basquete. Mal, mas eu jogo. Mal? Não, Não olha é tão só. bom. Tipo, não é sua habilidade melhor, Assim, não. assim. Me comparando com o LeBron James. Não, por Eu não favor, sou bom. pelo amor de Deus. Jesus. Entendeu, né? Como é que eles são? Como é que eles funcionam? Não, mas eu gosto muito. E vôlei? Vôlei eu não jogo, você acredita? Já fiz aula há muito tempo, mas o Mas meu não é lance a sua. É. eu gosto mais da arte mesmo. Tá tudo bem, filho. Bem-vindo ao clube. A gente vai mudar aqui, vamos fazer um podcast de esporte agora. Esporte em off. Calhou. Mas vamos começar? Bora. Olha aqui. Você começou, vamos falar um pouquinho da carreira, mas aqui Vamos. a nossa história aqui são as trocas de experiências, né, gerações diferentes, para a gente falar sobre isso. Sim. Mas eu fui buscar lá no iniciozinho da sua vida, na verdade você começou como modelo, né? Como modelo. Isso aos... Vamos botar 15, né? Porque aos 15 eu diria que eu já estava fazendo... Você lembra do The Look of the Year? Claro, da Ford Models. Exato. Você não lembra? Não, Não. pelo nem era nascido. The Look of the Year foi um concurso, né, de moda, podemos dizer assim, né, que resgatou muita gente, trouxe muitos dessas modelos que vocês conhecem hoje para o mundo da moda. E eu fui uma dessas. A partir dali, a minha vida começou a deslanchar, vamos dizer assim, na parte da moda. Então, eu fui para São Paulo, fiz assim várias campanhas publicitárias e tal. Dali é que eu fui para televisão. Você morou na Itália? Não. Não? Eu achei que você Eu tivesse não morado entendo fora. aquele Wikipédia. Não, mas não foi isso, não. Ah. E você sabe o que foi? Ah. Eu tinha um material seu daquela época que você participou do meu podcast na YouBook. Ah, então. E eles me deram, eles sempre me davam uma planilha com tudo. Provavelmente. Eu preciso trocar isso, definitivamente. Provavelmente eles devem ter pego ali. Eu fiz muito catálogo para É. a Itália. Ah. Catálogo de maiô, de biquíni. Por isso, Eu então. fazia muito Por isso, essas por coisas. isso. Catálogos de moda para Por isso, fora. Por isso. Mas ir ainda não fui, você acredita? Ah. Mas eu Ainda vou. nunca, Mas você nunca vai? foi pra Pra Itália? Itália? Não. Nunca pra ver um E olha que é a lançamento minha seu? quem me dera. E olha que é uma ascendência minha, né? Eu sou bisneta de italianos. Ah, e uma pergunta, você falou que começou com 15 anos no meio da modelagem, né? Como foi pra você começar? Por quê? De onde é que veio essa vontade? E também pra trocar pra televisão depois? Essa vontade, Miguel, era bem genuína, assim. Eu gostava de ver as modelos nas revistas. Eu adorava ver os desfiles. Eram coisas, me fazia brilhar os olhos, assim. Então eu persegui isso, assim. Tanto que quando eu morava na Zona Norte, então eu fui morar num condomínio e lá tinha um concurso de Miss. Mas eu não queria ser Miss. Eu queria participar do grupo jovem que fazia os desfiles, intermediando os concursos. E era todo mundo muito mais velho do que eu. Mas eu consegui me enfiar ali, tanto que eu me enfiei no grupo. E aí eles falavam assim, mas a sua mãe sabe que você está aqui? Não, mas ela autorizou. Mentira, eu não tinha falado nada. Mas funcionou. A partir dali, a minha mãe entendeu que era o que eu queria. Eu buscava genuinamente, né, de mim, não foi uma incentivação de pai, de mãe, de família, porque às vezes né? Mas no meu caso, não, era meu mesmo. Até conversamos sobre isso, né? Que às vezes não é a vontade da criança. E aquela criança não tem o dom, não tem a vocação, e a mãe tá ali colocando É ela o na sonho roda. da mãe.
E não dá certo. Não Não dá funciona, certo. não. Fica uma maluquice. E até Fica. hoje, né? Muita É. gente que trair Aham. porque era o sonho dos pais, né? Verdade. Não olhei pra você, haha, não, que eu Não, sei que eu você tem ia- talento. Eu sei que você é talentoso. Não é o que seu vou caso, arrumar. Miguel. Aham. Agora, da moda, Hum, vamos pra televisão. Eu quero saber o seguinte, hum, né? Ritinha, seu sim, primeiro personagem foi. em Renascer, sua entrada como atriz, né? Como é que foi, na época, uma mulher negra entrar na televisão? Você teve algum problema em relação a isso? Ou isso foi super tranquilo pra você? Rapaz, então, eu acho que eu fui pensada e colocada ali. Eu tô falando isso porque eu me lembro que eu fiz um teste, um monólogo para a oficina de atores, para poder estudar primeiro. Só que já estavam fazendo casting para Renascer e precisavam de uma menina com o meu perfil, porque o pai já seria o Grande Otelo. Então eles precisavam de uma menina negra, jovem, que fosse agregada da fazenda, né? Já tinha toda essa história dela. Então eu fui fazer o teste para a novela Renascer já com foco na personagem. Não eram aqueles testes que às vezes a gente faz, que é tipo, pode ser para esse ou aquele personagem. Não, era já com texto, já com figurino, já com tudo específico para ela. Eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo na minha vida naquele momento, né? Em 1993, nós não falávamos sobre representatividade. Essa palavra é uma palavra relativamente moderna, né? O racismo, ele era velado. Hoje nós nos entendemos um país racista e a gente fala sobre essas questões, de diversas frentes, mas naquela época não. Era como se não vamos falar Não toca baixinho, no não vamos assunto. tocar nesse assunto, porque mexer nisso é um vespeiro e tal. Por mais que eu observasse mesmo no meu trabalho como modelo, que era uma janela muito pequena, ou era eu ou era uma colega a passar para fazer uma campanha, ou um casal, depois, né, passou de ser ou uma mulher ou um homem para ser um casal. Foi aos poucos, foi gradativo. Então, perdão. Então, quando eu fui para fazer essa novela, eu não fazia ideia de que era a maior empresa de comunicação do país, no horário nobre, com um puta de um diretor e autor, que era dos Fernandes Carvalho e Benedito Rui Barbosa. É. Eu estava ali abrindo e, na época, eu vinha também já de um trabalho de cantora. Então, eu comecei a trabalhar como cantora, fiz todo o álbum das Sublimes. Quando me chamaram para fazer Renascer, o álbum já estava saindo pela Sony. Então, foi uma explosão, Foi um encaixe um bom, né? encaixe Caramba, bom, Um uma encaixe explosão bom, artística. eu lembro. Eu lembro que depois, um pouco tempo depois, eu fiz o mapa astral e a astróloga falou: você teve uma explosão solar no seu mapa, em toda essa área sua artística aqui. Hoje eu entendo o porquê de várias coisas, mas na época, não tinha a menor ideia de que eu estava ocupando um lugar no qual o Brasil precisava muito, né? Hoje eu escuto muitas meninas, muitas mulheres falando de o quanto eu modifiquei a vida delas, sabe? Estando ali naquele lugar, com o meu cabelo natural, enfim, com toda aquela atmosfera que a Ritinha tinha, né? Poxa, desculpa, Pode Cacau. falar, você eu, fala. eu achei muito legal o que você falou agora, sobre o lugar que você estava ocupando, que você não fazia ideia, né? Eu, crescendo, eu era careca quando eu era criança. Ah, é? Era. E aí, um dia eu decidi criar coragem pra deixar meu cabelo crescer. Aham. Só que eu sempre escutei muito que era cabelo duro, cabelo isso, cabelo aquilo, Sim. enfim, milhares de coisas. E eu sempre procurei muito, tipo assim, modelos, sabe? Pessoas que eu podia me inspirar. E aí, vendo a TV, um dia eu vi um jogador de futebol com Um cabelaço Black assim, Power. o Marcelo jogando lá no Real Madrid, que é o melhor clube do mundo. Sim. E eu olhei aquilo ali, eu achei incrível. E aquele cara, né, É. pelo menos na época, virou meu ídolo, assim. Sim. E eu deixava meu cabelo crescer porque eu queria ser igual ao cara. E se hoje eu tenho cabelo assim, se eu consigo falar, mostrar quem eu sou, me expressar, é muito por causa de gente como Marcelo, como Sérgio Malheiros, milhares de outras pessoas que eu vi que eu achei parecido comigo. Então, quando eu escutei pela primeira vez que uma criança viu alguma coisa minha e falou, poxa, morria de medo de deixar o cabelo crescer, mas eu vi você lá, com o seu cabelo, falando e tal, e hoje meu cabelo é assim por causa de você e tal, faltou eu chorar na hora. Eu queria saber pra você como foi esse primeiro contato com essas crianças, com essas pessoas que
se inspiravam em você, que se inspiravam na sua liberdade? Eu porque para nós, Miguel, 50 a mais, é diferente. A gente, na verdade, só começou a ter um pouco desse feedback com a internet. Ou seja, eu passei pelo menos aí de 20 a 30 anos sem ter a real noção da representatividade que eu, de fato, tenho. Por quê? Na época não existia internet. Então, a comunicação com o público conosco era através de cartas que eles mandavam para a emissora, carta de fã Uhum. mesmo, né? Aí chegou o Orkut, depois, né, o Facebook, tal, e assim veio vindo. Então, eu hoje é que tenho a real ideia e noção, e esses feedbacks e esses relatos, principalmente de mulheres, que se viam como eu, que se espelhavam em mim, que deixaram seu cabelo crescer, que tinham coragem de se colocar e de ir atrás dos seus sonhos e de estudar e de trabalhar e de ser quem elas quiserem ser. Porque o que difere a gente de vocês é essa questão. A internet, ela facilitou muito, ela aproximou os mundos, né? E rápido, às vezes rápido demais. Ao mesmo tempo que ela deixou muita doença na cabeça das pessoas, ela É, aproximou demais também, né? É. As pessoas é, poderem falar tudo que elas querem, eu né? acho que eu É. acho que ela, bem utilizada, ela é uma Sim, ferramenta maravilhosa, maravilhosa. maravilhosa. O problema nosso é quando é o extremo. É. É. Que a gente Quando a estava gente conversando sobre é, isso, quando a né? gente faz as coisas muito pelo extremo, tende a arrebentar. É como se você tivesse uma corda e você estivesse esticando ela totalmente. Você arrebenta, né? O melhor é o maleável, o melhor é quando você tem um equilíbrio das coisas. Você sempre vê as pessoas negras, né, reclamando do seu espaço, e a gente sabe como é que gira a coisa, né? Mas você, como uma pessoa bem-sucedida na sua carreira, assim como Zezé Mota, assim como Thaís Araújo, você se sentiu em algum momento desprestigiada por isso, ter que lutar muito? Ou você, como você já me colocou aí, você já entrou num personagem, já foi colocada ali, já gostaram de você, com seu carisma, com a sua beleza, com seu talento, você já seguiu uma trilha. Você acha que em algum momento você passou por isso? Assim, pô, não tô merecendo mais. Não tô falando financeiro, não, tô falando de Mas representação, de financeiro prestígio. também. Não, não, sim, É, de financeiro, mas eu digo assim, você com seu talento sim. ali se jogando, se entregando, e você achando, pô, podiam me valorizar mais. Você sentiu algum momento isso? Ou você acha que por você ser uma mulher bem-sucedida, você é bem-sucedida Obrigada. e você não passou por isso? Passei. Eu passei por isso, mas é porque eu era muito jovem. O letramento racial era bem pequeno para mim, então eu não conseguia ver as nuances do racismo estrutural. A questão, quando você se depara com ele e ele bate bem no meio da sua cara, quando a pessoa te diz, te xinga ou te diminui na frente de todo mundo, é uma coisa. Agora, quando isso é de uma forma velada, subliminar, é, entre uma fala e outra, entre uma atitude pequena e outra, ou um não sem uma explicação, aí é que é o problema. Para você combater isso, e esse é o grande problema do Brasil, né? Porque a gente nunca sabe o que está por trás daquela pessoa que está sentada ali na cadeira, na hora de tomar uma decisão, sabe? Então, eu vivi isso. Eu só tomei consciência quando eu escrevi meu livro. Eu precisei fazer um mergulho em toda a minha história, em toda a minha trajetória, e hoje eu consigo entender as várias nuances de racismo que eu vivi. Vários momentos, várias questões, em vários trabalhos, de diversas formas, que a gente não entendia, né? A gente não tinha esse esclarecimento que a gente tem hoje, né? Hoje, um jovem como você tem todas as ferramentas para combater isso de diversas formas. Embasamento Tem para. embasamento, tem história, né. Eu digo sempre que, os meninos, né, a minha filha, no caso, tem 24, você, Miguel, que tem 15, mais ainda, vão herdar, um mundo um pouco mais maleável nesse sentido.
não vai ser da noite para o dia que a gente vai conseguir tornar esse país equânime. Não vai ser. Mas esse processo ele já começou. Ele já começou. E vocês é quem vão dar continuidade a isso, entende? Quando você, um menino negro de pele clara, com cabelo Uhum. crespo, consegue se ver e ter autoestima sobre você e entender a sua história, quanto mais você entender a sua história, mais poder ele vai te dar. Você. Eu fico sem palavras, porque assim, eu sou, como você falou, eu sou negro, minha pele é clara, e mesmo assim muita gente gosta, parece que tem esse prazer de jogar pra baixo, e às vezes fala, cara, você nem negro é direito, você nem isso, mas sou, e eu sei que eu sou porque eu vivo, sabe? Exato. Então assim, quando eu era criança, eu não prestava muita atenção nas coisas que aconteciam. Uhum. E o primeiro episódio de racismo claro que aconteceu comigo, assim, que de fato bateu, eu tinha, eu acho que 6 ou 7 anos, assim, se eu me lembro bem. E eu tava saindo da praia com a minha mãe, que tá ali atrás. E a gente foi entrar, tipo, numa farmácia ou num Zona Sul. Eu tava sem camisa, porque eu estava na praia. E aí eu entrei na frente, assim, da minha mãe, porque eu queria comer alguma coisa. E o segurança, tipo, me parou. Não, moleque, não vai entrar não vai roubar nada, não vai pegar nada, assim. E aí minha mãe entrou e falou, não, é meu filho. Minha mãe branca e tal. Não, é meu filho, sei lá o quê. Aí o segurança pediu desculpa. E eu fiquei, tipo, mal pelo segurança. Não, ele só achou que eu ia roubar. E eu não tinha entendido o que tinha acontecido. Foi muito tempo pra eu estudar, entender. E aí, pô, toda vez que eu vou no Zona Sul, na frente da minha casa, isso toda vez, eu vejo que um segurança me segue. Eu entro, ele, tipo, entra, eu vou pra um lado, ele vai e tal. Não claramente me segurando e tal, mas vem atrás. Toda vez que falam alguma coisa no meu cabelo, que falam isso. E assim, vivendo, estudando, você vai entendendo que as pessoas são muito racistas, só que se escondem. Exato. Falando, não, desculpa, foi sem querer, eu não controlo, é estrutural e tal. O racismo estrutural existe, mas também existe você se esconder atrás disso. Exatamente. Entende? E essa é a parte que mais me dói. Inclusive, quando falam que eu não sou negro porque eu sou um pouco mais claro, me dói mais ainda porque eu sei de tudo que eu passei por ser negro, de trabalhos que eu já perdi por ser negro, por tudo isso, sabe? Uhum. É isso. E eu quero saber até de vocês agora, já que ele jogou isso, né? Trabalhos que eu perdi. Você falou aqui, mas você acha que você perdeu trabalhos assim pela cor? Ou você acha que você, de repente, podia ter tido uma maior oportunidade dentro de algum trabalho? Sei lá, um personagem que você estava fazendo. Você falou, esse personagem podia ter tido uma participação muito maior aqui, uma importância maior. Aí, de repente, ali você já achou que aquilo ali pudesse ser uma forma de racismo? Ai, essa eu não sei dizer com certeza. Eu já tive assim, um momento que foi, na teledramaturgia que foi ruim. Eh, Fiquei totalmente solta numa história de uma novela e aquela história não se desenvolveu, aquilo foi bem duro, e eu já era conhecida. Foi bem difícil para mim. Mas eu não sei te dizer porque o que que acontece? Quando eu comecei, eu fiz na minha primeira década de existência na televisão, eu trabalhei uma novela por ano. Sim. E as personagens que eu fiz, apesar de não serem protagonistas, elas eram personagens que ocupavam espaços muito importantes na sociedade porque elas tinham profissão ou tinham família. Porque se a gente olhar para trás, as minhas antepassadas, né? A tia Leia, a tia Ruth, elas faziam histórias e elas não tinham família. Se você for pegar e estudar as histórias das personagens que elas faziam, não tinham. Zezé mesmo, por exemplo, quando fez aquela novela, que eu esqueci o nome agora, que fez par com o Marcos Paulo, Corpo a corpo. Corpo a Corpo. É. Ela quase apanhou na rua porque ela beijou o Marcos Paulo. Verdade. Uhum. Como se ela não tivesse o direito. Para você ver onde é que chega o racismo, a crueldade dele. É como se a gente não tivesse direito a nada. A gente não pode ser feliz, a gente não pode amar, a gente não pode prosperar. Isso vem desde a escravização. Então, nós fomos usurpados, roubados desde então. Então, para que a gente possa recuperar isso, é preciso letramento para os jovens e para as crianças. É uma luta, né? É Uma constante. luta. É O tempo constante. inteiro. A mudança de pensamento, a mudança
de prisma de vida, né? Então, isso só vai acontecer com o passado. A gente buscando aquilo que foi retirado da gente, Sim. né? O direito ao estudo, à educação, não tinha. É. Foram jogados ao léu, entende? Você falou isso da Zezé, eu fiz a biografia da Zezé Mota e tem ela conta essa parte que quando ela beijou ele na novela, as pessoas chamavam ela de neguinha suja no meio da rua e ela já era a Zezé Ah, Mota, Zezé. entendeu? Então você vê a cabeça das pessoas como acontece, como a ebulição que existe na cabeça das pessoas, né? Jogando aqui para vocês dois. Como é que você hoje, uma geração, você não... Gente, eu vou deixar claro uma coisa aqui. Às vezes a gente fala veterano, não é veterano, às vezes de idade, é um veterano de carreira, né? Vocês estão vendo ela aqui na jovem, Obrigada, senhor. né? Muito Jovem. obrigada, muito Não é uma obrigada. garotinha, mas ela é jovem. Eu sou jovem. Não é jovem, é Eu sou jovem de jovem. alma, jovem de idade, tudo isso. E veterano de estrada. Então, esse podcast fala sobre muito essa troca de gerações. Um cara mais novo com ele de 15 anos com uma pessoa mais veterana para a gente trocar. Como é que você vê hoje as pessoas que estão chegando no mercado em comparação na época? Isso eu não estou falando do negro, não estou falando disso daí. As pessoas, de uma forma geral, que querem entrar no mercado artístico, como é que você via naquela época que você entrou e hoje o seu olhar para quem está entrando? Como é que você Eu vê acho essa que batalha? existem pessoas que estão equivocadas quando procuram as artes. Existem pessoas que querem a fama a qualquer custo. E existem aqueles que têm a arte na alma. Quem tem a arte na alma, ele não importa o tempo que leve para ele exercer o seu ofício. Ele vai persistir aquilo pela vida inteira, porque ele bebe naquela fonte. Ele precisa de atuar, afetar, transformar as pessoas através da arte. Ao contrário das pessoas que querem a fama a qualquer custo, né? Há uma diferença muito grande. E a gente sabe disso quando a gente põe determinados atores, enfim, determinadas pessoas se colocando como atores, fazendo determinados personagens, e você não acredita no que aquela pessoa está fazendo. Porque aquilo não tem estudo, Não tem não tem verdade. verdade, não tem profundidade, não tem alma. Ser artista é muito sério. É um ofício que te dá o poder de transformar como a pessoa vai pensar. Traz esclarecimento. É por isso que a gente é atacado politicamente. Porque a gente consegue fazer todo mundo mudar o pensamento. E em busca de esclarecimento. É o nosso ofício. Não é só entreter, fazer rir, fazer chorar, é fazer pensar. E aí você mexer com a cabeça das pessoas e quem está por trás ali não quer que isso aconteça, né? Não quer, Não quer que isso porque quem aconteça. manipula quer É, continuar manipulando e não quer que isso mantendo aquilo aconteça. naquele quadrado, porque ali ele vai ter poder e domínio. Exatamente, Pois é, exatamente. eu vejo muitos atores, amigos meus, jovens, assim, Aham. se posicionando com coisas que, enfim, não cabem falar aqui no programa, mas que eu olho e falo, cara, como consegue? O maluco é ator, conheço há muito tempo e tal, e não ama o que tá fazendo. É. Não ama o ofício, não apoia. Quem apoia o ofício não, sabe, não gosta, tá ali pelo dinheiro. E pra você ser artista e fazer a arte, você tem que amar, porque é uma coisa inconstante. Você, sei lá, esse ano eu fiz um trabalho, ano que vem quem disse que alguém vai me contratar? É. Você tem que gostar, você tem que estar atento. Poxa, ninguém me contratou no audiovisual, eu gosto muito de fazer audiovisual, Eu quero mas... te dar uma dica. Ah, Eu aprendi uma coisa na minha vida. Eu demorei para aprender. Sim. Quando eu trabalhei 20 anos numa mesma emissora, 20 anos ininterruptos. Eu tinha contrato, carteira assinada, tudo. Quando isso me foi tirado, porque eu fui mandada embora sem uma justificativa Sim. plausível, eu achei que meu mundo tinha acabado ali. Mas aí eu comecei a olhar para mim e ver quais eram as minhas... o que eu tinha de bom para contribuir para o mundo, através dos meus talentos, dos dons que eu entendia que eu tinha. Aí eu comecei a entender que eu mesma podia produzir as minhas coisas. exatamente. Então, você tem 15 anos. As pessoas podem até não querer te chamar ou não te... Porque você vai entrar numa fase daqui a pouco, numa fase que a gente chama de hiato.
Tô. É. Exato. E agora é uma hora que você pode tirar, por exemplo, e estudar algumas coisas, textos, histórias, personagens que você se identifique e que você crie projetos e coisas, porque hoje, graças a Deus, nós temos vários editais culturais para fazer. Sim. Se junte com pessoas, com uma produtora, com um produtor, crie um grupo e faça você. Eu sei que você só tem 15, que precisa de alguém de maior idade. Não, eu Pega entendo. alguém, Eu tô correndo atrás, é exatamente pronto, isso. Mas- entende? Hoje, a gente. Essa ferramenta aqui nos Uhum. ajuda porque a gente se promove hoje. A gente se promove. É só você escolher o conteúdo certo. O que te cabe naquele momento para falar, o que você sente, mas o que te cabe naquele momento para você falar. É uma junção de coisas. Eu demorei a entender isso, mas quando eu entendi também, aí, Com certeza. Ano passado foi um ano que eu não peguei nada no audiovisual. certo. Ano passado, 24, Aham. Mas eu terminei um contrato que eu tinha também gravando uma novela. E eu tava sem fazer nada e tal. E aí eu juntei com os amigos meus atores, que também não estavam trabalhando, uma tava. E a gente fez teatro, a gente fez uma peça e tal. Fizemos, foi ótima, foi maravilhoso. Esse ano também não fui contratado no audiovisual, mas fiz um curta aqui, uma coisa ali. Tá com fazendo minha teatro, com peça, Cacau. Aê! aquela peça da E gente, essa que ele aqui, tá essa aqui, arrasando. essa aqui não dá pra chamar de independente, né? Não é. Que é semi-independente. Mas, Então, mas de qualquer jeito, é uma coisa que todo mundo tá correndo atrás e a gente tá metendo a mão na massa, tá É, fazendo, eu é. tento escrever as coisas. E no fim, é isso. Você tem que amar, você tem que querer É. fazer. Não dá pra você E pelo sentar jeito, e esperar. sua família deve te Me apoiar apoia, bastante, né? mas me apoia 100% desde que eu sou pequeno. E sabe o que Isso é é bem legal? bom. Nessa peça que a gente. Agora eu vou falar daqui, já falou da peça, né? É. 100 dicas para arranjar namorada, essa peça que eu escrevi com a Daniele Valente, que ele tá no elenco. As mães apoiam sim, as mães apoiam os filhos, elas estão lá com a gente, elas estão lá no trocando de roupa deles, preocupadas, na divulgação em tudo, né? Então tem um abraço aí da família muito legal. E voltando a falar disso que você disse aí, hoje, isso é muito legal você ter falado para ele, porque eu fiz isso na minha vida, eu mudei minha vida assim, eu resolvi escrever, eu só atuava no passado, vou ser escritor. Virei escritor de livro, de peça, de roteiro. Uhum. Se eu quiser, hoje eu estou dirigindo, eu ampliei o meu mercado. Para quê? A gente fica muito vendido com isso, né? É. De ficar contratado em algum lugar muito tempo É. e ficar sempre, bom, vou ter meu salário, vou ali fazer, e é legal, quem não quer? Quem não né? quer? Só que tem que ser 360, É. porque isso está cada vez mais difícil, né? Uhum. Os contratos são cada vez mais difíceis, e aí você realmente peneira quem é do meio. Ah, não tenho novela? Mas vou fazer teatro. Ah, não tem teatro? Vou fazer cinema. Não tenho nada. Vou botar um banquinho na praça. Não é, a gente sabe, não é bem assim, mas é a isso. gente está sendo falando a grosso modo. Mas não é assim, não é assim, mas é. Eu já vi uma atriz, eu não vou falar o nome dela aqui, mas eu já vi uma atriz, uma vez que ela estava muito desesperada com os trabalhos dela, ela estava no meio da livraria da Travessa do Leblon, ela entrou, ela começou a falar um texto no meio, Caramba. do nada, e todo mundo ficou fazendo rodinha para ela, aplaudiu, depois virou um monólogo dela, sabe? Sério? Virou um monólogo, ela começou a apresentar num lugarzinho pequenininho, em Botafogo, e depois foi crescendo isso. Então, gente, assim, ela inventou uma coisa ali que Caramba, uma isso é artista. genial. Você percebe? Porque ela precisa disso para viver e respirar. E dali surgiu uma semente. Sim. Agora, eu reparo muito o seguinte, na geração dela é diferente da sua geração. A geração dela, eu encontro muita vocação, né? A pessoa que vai pro Exato. ensaio tem saco de ensaiar, tem saco de ficar várias horas ali, tem saco de esperar, decorar texto. É um mergulho. No mergulho. Na sua geração, eu já me deparo com várias pessoas assim, quer ir embora, não tem saco de ensaiar, não tem saco de estudar, não gosta que chame atenção. É isso. Às vezes eu prefiro trabalhar com uma pessoa que tenha vocação do que uma pessoa que tenha talento. É. Porque é melhor para você trabalhar. Não é? Aham. O que vocês acham disso nas gerações de vocês? Vocês concordam comigo? A sua é muito mais assim, É porque da a gente vocação. vem da escola de teatro, a gente vem, né, dos grupos. Eu não pertenci a nenhum desses grupos, mas na medida em que eu entrei na televisão, eu fui correr atrás das coisas. Então, me tratei logo de ler um Stanislavski da vida, né, básico, para quem quer ser ator. Fui fazer aula de corpo com a Ana Kfouri. Eu fui me inteirar do ofício que eu estava ali, que a vida estava me proporcionando. O que é isso que eu estou fazendo aqui? Qual é
por que que eu estava ali, né? Então, quando eu me entendi artista, eu fui buscar estudos e tô sempre estudando. Uhum. A gente está sempre estudando. Quanto mais sobre a história, sobre filosofia, sobre arte, sobre música, sobre tudo que permeia o humano a gente souber, melhor artista a gente vai ser, porque a gente vai ter, é como se fossem gavetas. A gente vai acessando aquelas gavetas. Ah, surgiu um personagem tal com um perfil tal para você fazer. Onde é que você vai acessar? Em alguma memória de estudo que você tem. Ah, isso aqui vai me servir de base para montar um personagem. Eu já montei uma personagem uma vez, baseado, parte no livro do Zoni Ventura, na época em que ele, João Ubaldo, eles escreveram sobre os 7 capitais, 7 pecados capitais, né? E eu peguei o livro do Zuenir, que falava sobre a inveja. A personagem era muito invejosa. E aí, e baseado num desenho animado, eu fiz todo o desenho corporal daquela personagem. Isso tudo traz para você ingredientes de composição de personagens. Isso só estudando. Com Só certeza. assim que você vai conseguir fazer. O problema é que essa geração, eles querem aparecer. Eles Verdade. não querem fazer parte de uma transformação humana para o outro, né? Não só para si, porque na medida em que você entra em contato com determinadas personagens, você vai entrar em contato com determinados sentimentos Sim. humanos, né? Bons, ruins, complexos, enfim. Mas é daqui para lá e de lá para cá. É uma troca. E tem gente que não quer isso. Tem gente que quer simplesmente o flash, aquele momento. Esse que é o grande problema. E é onde está. A pessoa pode até ter talento, mas ela não tem vocação, ela não É consegue. isso. É É verdade. isso. Engraçado, isso é uma coisa que eu corro muito atrás, sabia? Porque assim, eu estudo desde que eu tenho 7 anos e eu sempre gostei muito de estudar muito pra saber todas as coisas, eu sempre fui muito curioso Uhum. pra saber tudo que eu podia aprender, porque, pô, eu queria ganhar um Oscar com 8 anos, entendeu? Então, Mas já Esse é, é poss- artista mas já é mesmo. possível ganhar o Oscar, tá, gente? Já A é Fernanda Torres já abriu as possível. portas para isso. Dependendo do filme que você Entendeu? fizer, com o exatamente. diretor. Exatamente. E aí, então, assim, eu acabei, quando eu era menor, assim, eu acabei descobrindo muita coisa que muita gente vai descobrindo com o tempo. E eu era bom, pra minha idade ali, pelo menos, eu era bom ali. Uhum. Então, pequeno, eu era muito elogiado quando eu ia fazer curso e tal, e eu acabei me acomodando com isso. Aceitando e tal, e comecei a achar que eu era uma coisa. E eu comecei a reparar isso com, sei lá, 10 anos. Comecei a reparar que eu estava acomodado e eu comecei a ficar incomodado. Isso é Porque eu bem estava bom. acomodado. Isso é bem E bom. aí até hoje eu corro atrás pra não me deixar, tipo, tá, me elogia, vai, fala. Até hoje eu fico atrás disso, então eu fico muito nessa mistura de, tipo assim, sei lá, ensaio de 6 horas. Eu tô agora fazendo uma peça no tablado. É, e é loucura, porque lá a gente faz o figurino, faz isso e tal, 2 dias de ensaio, sei lá quantas horas ajusta e tal. É. E às vezes eu fico, tipo, cansado, não, quero ir pra casa e tal. E aí eu viro e falo, não, calma, esse é meu trabalho. Isso aqui que é de verdade, sabe? Então, eu às vezes acho que nasci na geração errada, às vezes acho que eu nasci na certa e eu tô ficando maluco. Não, mas é porque você tem o talento e você tem a vocação, né? Você tem as duas coisas, então. É. E com certeza você vai descobrir outra coisa aí dentro, que daqui a pouco é um diretor, né? Pode Daqui a ser. pouco Ah, é. eu tenho Não, muita não, vontade. outras coisas, de repente nem vai. Não tô querendo dizer que você vai deixar de atuar, mas descobre ali um diretor, né? Não, eu Pode. tenho muita vontade de trabalhar Né? em todas as áreas, todas É, as pois coisas. é. Vai entendeu? investigando, você só tem É. 15. E essa arte permite a gente de variar e multiplicar. Sim. Ela nos permite isso. Não permita que ninguém diga para você que você é só isso ou só aquilo. Tentaram fazer isso comigo durante um tempo. E eu acabei inconscientemente recuando da música, por exemplo. Né? Como eu falei, eu comecei como cantora, aí fui fazer novela. A televisão me consumiu muito. Eu abri mão das Sublimes porque eu não conseguia acompanhá-las nos shows. E fui deixando a música de lado porque eu fui muito criticada na época. Ouvi coisas do tipo, você quer fazer tudo? Hum. E naquela época, uma menina jovem, preta,
atuando, cantando e trabalhos muito bem-sucedidos, modéstia à parte, porque as Sublimes era de uma riqueza fonográfica, riqueza, vamos dizer assim, visual, é atual até hoje. Se você colocar, depois dar um Google, acho que é legal você ver os videoclipes que a gente já fez, eles são atuais, figurino, cabelo, maquiagem, é tudo que as meninas fazem hoje. Lace não é de hoje, a gente já usava. Alô? Verdade. É porque isso aqui deu uma divulgada e parece que foi de hoje, né? A Exato. rede social, ela abriu o campo Mas para a isso, moda mas é isso isso, já, né? A ó, moda é copiar já- que tinha Eu antigamente. brinco às vezes até, né, que quando Beyoncé surgiu no Destiny Child, a gente já existia, a gente já tinha lançado a Lace, amadas. Ela que copiou vocês, Exato! a Beyoncé. Ai, sensacional, muito bom. Olha, agora eu vou falar porque eu achei tão engraçado. Eu fui assistir uma vez um show da Beyoncé em Portugal com o Paulo Gustavo e, inclusive, acho que hoje é aniversário dele, porque tá todo mundo postando coisas aqui dele. E aí, Será? Uau. eu achei aconteceu uma coisa muito engraçada, gente, que eu vou contar, porque em algum Conta momento. porque vamos rir Que é o um seguinte, pouco. a Beyoncé, ela sempre coloca um ventilador no palco, É né? o vento. O ventilador tava tão forte que o aplique dela voou no palco em Portugal. Abriu aqui. Abriu. E aí, E ela tem o gente. que? Cabelo, agora que curiosíssima. Mas é que eu Ela tava tem aqui, cabelo ó. curtinho? Não é curtinho, mas sai um lado só. Sai um lado Aquele aqui. cabelo dela não é dela? Não, agora eu não sei. Ela mas a usa época- laces há décadas. Calma, Mentira. amigo. Não, Calma, não fica calma. assim. Não fica assim. Beyoncé, eu vou te ligar pra gente conversar. Vamos conversar sobre isso, amada. Agora pergunta o que você quiser, ela aí. Beyoncé, não. Não, eu fiquei um pouquinho. Ficou estupefato porque a Beyoncé Mas é usa verdade, lace. gente. Isso são os bastidores, gente. É isso. Você acha que as pessoas, né? Essa coisa uma de trocar de artista, cabelo rápido, Miguel, É. como você vê assim, as mulheres trocando de cabelo muito rápido, é lace, amado. Aham. Não cresce rápido assim, não. Gente, porque a gente vê um show daquele que a pessoa troca de roupa rápido, é cabelo rápido, é tudo rápido, a gente não tem como o cabelo mudar ali do nada, as coisas Não. voarem assim do nada. É um furacão no palco, um ventilador aqui, outro ali, pra ela ficar voando assim, É que a né? lace é feita de cabelo natural e ela é tecida num tecido que parece a pele. É verdade. Então o acabamento Parece aqui muito, né? não dá pra você ver nada. Mas ela não deixa de ser maravilhosa. Ela Não, cantou ao ela é vivo, divina. Ela cantou ao vivo, segurou. Eu já vi o show dela, aquele show que ela fez aqui no Brasil. Tô louca que ela volte, Pois é, inclusive, pois é. pra poder rever. Mas eu vi muito perto, gente. Eu vi assim, era um chiqueirinho Nossa, que assim, ela aqui, a gente privilégio, hein? aqui. Chato verdade. você, olha, realmente. Chato, né? E do lado de quem, né? Deus que te abençoe, meu Exatamente, filho. amém. Ai, que delícia. Bom, eu tenho uma pergunta pra você. Ai, por favor. Eu tenho uma coisa muito chata que quando eu vou assistir trabalhos meus, Ah. eu tenho que dar pelo menos 2 anos pra conseguir assistir sem me criticar. Porque senão eu não acredito no que eu tô assistindo. Eu olho e falo, você errou essa fala, isso aí é improviso, isso aí... Eu fico olhando, fico fazendo, fico... E quando é, por exemplo, sei lá, um produto de terror, um produto de drama, é pior ainda pra mim. Porque eu viro e falo, esse choro falso que eu tô fazendo, você nem tomou susto com isso e tal. Você fez Depois do Universo, que é um filme que, assim, eu assisti e chorei por 2 anos e meio, tô chorando até agora. E eu queria saber como é pra você assistir essas tramas mais pesadas, essas coisas que acabam pedindo mais do trabalho do ator de fato, e como é pra você lidar com a sua autocrítica. Eu gosto de assistir as minhas coisas. Eu sou autocrítica, mas não tão severa comigo mesma. Aham. Não seja. Se você acha que vai ser muito severo consigo mesmo, não assista. Não assisto. Não assista. Deixa eu passar um tempinho mesmo. Isso a gente tem que tomar cuidado um pouco com... Como é que a gente chama mesmo? Tem um nome, isso. A lei do impostor? Não. Síndrome do impostor. Síndrome do impostor. Uhum. Tem que tomar cuidado com isso. Porque, às vezes, você tá se sabotando de alguma forma, sabe? Então, tem que prestar atenção para ver se isso não é... Se isso passou de ser autocrítica, saca? Eu tenho alguns trabalhos, assim, que eu tenho um certo carinho, né? Eu tenho um longa-metragem que fiz há bem há pouco tempo, que está no streaming, inclusive, depois você assiste, chama-se Madame du Rocher. É a história da primeira mulher que entrou para a Academia Brasileira de Medicina.
E ela, eu faço a personagem Clara. A Clara era uma escravizada. Só que a complexidade dessa personagem era tão grande, tão profunda, exigiu de mim muito estudo. Porque às vezes a gente acha que sabe sobre a nossa história e a gente não sabe. E aí eu fui pedir uma historiadora, uma espécie de coach historiadora para me acompanhar, e eu queria entender o que era ama de leite. E ama de leite não é simplesmente dar de mamar para o filho do branco. A ama de leite eram mulheres negras escravizadas, estupradas pelos homens brancos, para gerar filhos, continuar sempre gerando filhos, para dar de mamar para os filhos brancos, porque as mulheres brancas, eventualmente ou quase sempre, não podiam amamentar ou não queriam amamentar. Isso é muito sério. Então eu fico pensando, eu não sabia disso, quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu chorei por dias. Para eu poder conseguir me equilibrar emocionalmente para fazer essa personagem. Foi dificílimo, mas foi uma das coisas das quais eu tenho mais orgulho em cinema de ter feito. Infelizmente, o filme, assim, não teve uma projeção, uma proporção que eu adoraria ter, mas eu tenho isso no meu currículo. E é uma curvatura que eu começo aos 18 anos e termino aos 70. Caramba. É Isso é muito, difícil, é muito muito difícil. difícil. Muita coisa. Porque esse pode ser um passo para a caricatura, né? Sim, Um passo. Então tem que ter muito estudo daqui de dentro, sim. não é? Não basta só botar maquiagem, nada disso, Não, né? muito profundo, É porque é o seu profundo. corpo inteiro que está É. falando. Uhum. É desde os seus pés até as suas mãos, a forma como você olha, como você vira, como você anda. Tudo faz parte, tudo conta história. Então eu precisei realmente Mergulhar, né? mergulhar nisso dolorosamente, né? Foi a segunda escravizada que eu fiz. A primeira foi ainda em televisão e eu não queria fazer. Eu falei que eu não vou fazer. Era Marcos Paulo e Maurinho Mendonça. Não vou fazer, porque eu já falei, porque eu não vou fazer escravizada. Eu prometi pra mim mesma que eu não vou fazer, que eu não Que é ia meio fazer. dolorido, né? É. E aí eles falaram, Bel, mas a personagem é legal. Eu falei, personagem é legal como? Que só tem uma linha escrita. Não tem história. Quem me garante que isso aqui é bom? Ninguém. Não, mas Gilberto Braga. Gilberto vai escrever pra você. Aí eu olhei pra eles e eu falei, bom, vamos apostar. Essa é a personagem que eu tive que estudar Inveja e me baseei num desenho animado para fazer o corpo. Mas foi uma construção. Então comecei a gravar, ela quase não falava, aí veio vindo. Ela aos poucos foi entrando mais na trama, aí ela passou a se juntar com a maior vilã da novela, e ela foi vindo, foi vindo. E eles foram me dando carta branca para criar. Isso é muito raro É muito importante também. e muito importante. Então eu comecei a criar coisas, fazer coisas, tal. E criei uma das personagens que eu mais amo de ter feito, porque eu criei uma vilã cômica, sem saber que eu estava fazendo Fala o nome da a Luzia. Luzia. A Luzia. Luzia. A Luzia de Força de um Desejo é uma É. das personagens que mais as pessoas comentam até hoje, Essa além da novela foi Ritinha. maravilhosa. A novela foi incrível. É. A novela foi incrível. E essa personagem também me deu muito trabalho. Com Me certeza. deu muito trabalho, tive que ali ressignificar muita coisa. Era uma personagem que realmente fazia muita maldade. Ela fazia muita maldade. Mas, olhando hoje de fora, eu entendo que aquilo era uma sobrevivência. Com certeza. E é muito importante você, como ator, conseguir. E aí vai pra todos os atores, pra mim também, que vou estar assistindo em algum momento. Que lindinho ele. Você conseguir reassistir os seus trabalhos, mesmo que seja um tempinho depois, e você conseguir sair do lugar da autocrítica pra ficar orgulhoso do que você fez e virar um carinho. Então, Exato. a minha primeira novela tinha muita gente incrível no elenco, muita gente que eu assistia com a minha mãe na TV e tal, e que eu conheci, eu ficava, tipo, com vergonha de, tipo, chegar perto, de contracenar, mas chegava lá, fazia, né? E eu nunca tinha conseguido reassistir, exatamente porque tinha tanta gente que eu sou fã, que Uhum. eu pensei, nossa, eu não vou assistir que eu fui engolido. Outro dia eu tava na casa de um amigo, e aí, conversando e tal, aí como eu sou ator, ele falou, pô, vamos assistir alguma coisa tua, e colocaram lá, um episódio lá da novela.
Aí tava eu lá. Eu, Zé de Abreu, Fernanda de Freitas e. Ai, não lembro. Ai, mas mais alguém que eu gosto Tá muito na tudo cena. bem. E eu olhei assim, eu já peguei uma almofada E aí, assim. você gostou do que Eu você viu? amei. Ai, Eu graças fiquei. a Não, eu Deus. achei que ele tava com vergonha, não Não, ficava. eu. Tipo assim, peguei uma Não, Ai, almofada e me ai, meu tampei. Deus. mas quando começou a ver ali a cena, quando começou a passar, eu fiquei, tipo, maluco. Eu não acredito que eu fiz isso. E aí eu comecei esse processo de reassistir as minhas coisas. A última novela que eu fiz eu ainda não consegui reassistir, mas eu assisti algumas cenas e eu já gostei. Então eu acho que o trabalho que é necessário fazer é você aprender a assistir sem se criticar. Assista como se fosse, de fato, um produto que você não conhece, sabe? Exato. E aquilo, aquele foi o melhor que você pôde fazer naquele momento. Com certeza. Aquele foi o trabalho, aquele foi o que você tinha para entregar. E tá tudo bem. Não adianta você querer fazer algo que ainda não está nas suas mãos. E tem outra coisa, tem a vivência. A melhor coisa que tem é quando a gente tem vivência e essa vivência pode juntar e ser um ingrediente para esse personagem. Às Com vezes você vê certeza. pessoas fazendo personagens que estão muito distantes, mas está tudo bem ser distante. A questão é que você não tem ali uma certa vivência, uma casquinha para absorver aquele personagem e dar a verdade que Com aquele certeza. personagem precisa, E sabe? você aprende tanto nesse processo, não tem por que ficar com medo, ficar com vergonha, né? Nenhuma, Olha, nenhuma. tem uma coisa que eu fui percebendo no tempo de escrita, né? Todo mundo quer ser perfeccionista em tudo, né? A gente quer ser perfeccionista, É, mas essa autoexigência é que faz a gente. Tem que ser. É melhor o feito do que o perfeito, eu acho. Porque você fica nessa autoexigência, e a gente tá sempre sofrendo, sempre sofrendo. Sim. Entrega, faz ali o possível de você fazer. Entendeu? Eu ficava me cobrando muito quando eu escrevia. Eu escrevi o texto 500 vezes, eu escrevia. Essa semana eu entreguei um trabalho, um texto que eu escrevi de uma vez e as meninas para quem eu escrevi já gostaram. Antes eu ia ficar semanas e semanas e aham. semanas e semanas e muda aqui, muda ali. Falei, é isso. E também tem uma Você coisa que eu acho sabe. que você pode É, aprimorar durante o processo. O claro, processo é muito importante, claro. porque o processo vai partir de você, dos atores, de quem está compondo o trabalho. A junção dessas O grupo, visões do né? grupo É. vai compor o trabalho e trazer ingredientes, novas perspectivas, que vão chegar num senso comum que vai ser o melhor É, daquele momento, entendeu? é. A gente tem que parar de querer ser perfeito, porque é o perfeito só o Gente, Criador. mas é Exatamente. difícil, as pessoas ficam nessa cobrança. Isso é legal você até ouvir. Essa É. autoexigência, tem que estar tudo perfeito. Eu vou dar o meu O meu melhor. melhor, É. o meu perfil tem que estar assim, meu perfil gente, tem que fazer, né? Feio, como eu falei, é melhor o feito do que o perfeito, que aí você não fica Mas sofrendo. também não é pra Entendeu? fazer Não é de para qualquer jeito. esculhambar. Não, Que gente, olha isso? só, não tô falando para Ah, eu vou esculhambar. fazer, pronto. Não é isso. Não é para você Buscar a esculhambar, excelência, né? É Uhum. você fazer o melhor, mas não sofrer Melhor que você com aquilo. consegue, não vai. Se você tivesse começando hoje, o que que você falaria para você? Ou o que você falaria para ele hoje? Um É. conselho para ele, melhor. O que conselho você daria para ele hoje, Dentre os que eu já Miguel? falei hoje, É, eu falei a mais, muitos. mais. Ah, curta o processo, a travessia. Você vai encontrar pessoas. O importante, Miguel, é você ser feliz com aquilo que você está fazendo, se sentir realizado, ter propósito. Propósito é algo muito grande, assim. Propósito é quando você tem um objetivo para além de você, um objetivo para o coletivo. Isso é propósito. Porque o objetivo é seu, mas o propósito é maior, Uhum. é para todos. Então, quando você for escolher fazer algo que você puder escolher fazer, que às vezes a vida tem altos e baixos e você não pode escolher, você precisa aceitar aquilo naquele momento, né? Eu já tive vários momentos assim. Então, você tendo a opção e o privilégio de escolher, escolha aquilo que tenha propósito. Você vai ver como as coisas vão fluir mais, como você vai ser mais feliz e vai ser mais verdadeiro no que você está fazendo. E aí o brilho vem sem fazer esforço nenhum. Nenhum. Muito obrigado. De nada.
Ah, tá vendo? Mais um conselho que foi interessante, tá vendo? Eu não falei, tu te deu vários, mas dei mais um que foi bacana. Ô, Miguel, eu vou fazer uma pergunta para ele. Ah, O que que na geração de um veterano, o que que é difícil para você enfrentar quando você está trabalhando com um veterano? Existe isso? E você? hum. O que que é difícil na hora que você vai trabalhar com uma pessoa mais jovem? Existe alguma sofrência em alguma coisa? O que que te balança ali na hora de você trabalhar com um jovem que te incomoda um pouco? Não é um incômodo de você desistir do trabalho, não é isso que eu Certo. estou falando. Mas às vezes um detalhe ali naquele trabalho quando você vai fazer com um jovem ou quando você vai fazer com uma pessoa mais experiente. Fala você Fala primeiro, você Miguel. primeiro. O que que é difícil para você quando você vai trabalhar com um veterano? Pô, não sei se eu consigo. Se eu não conseguir, não tem Não, é problema. porque assim. Você tá trabalhando com o Tony Ramos da vida, né? O Tony tem aquela experiência monstra dele, tô certeza. Eu dando já um posso te exemplo. adiantar que ele é uma das pessoas mais generosas E que eu já conheci. divertidas. E divertido. E divertidas. Adora contar causos. É verdade. Sério? Ama. É Pô, piadista. piadista beça. Piadista. Não parece, né? Parece Não, sério. é. Não, nada não. Ele bota rebu. Ele bota rebu na educação, mas todo mundo ama. Poxa, porque- eu não consigo pensar numa dificuldade de fato, porque eu comecei a atuar por gostar de Bom. ver, de. Bom, Então eu sempre que eu vou fazer um trabalho, eu sempre fico meio na posição do. Caraca, sou teu fã, cara. Aham. Então eu sempre tento absorver o máximo, tento Bom. aprender, sabe? Tentar nessas conversas buscar um conselho, uma coisa. esse é ator. Então eu acho que se fosse pra dizer uma dificuldade, seria vencer o nervosismo de estar perto do cara, mas não. Então é tranquilo. É, Boa. eu acho. E você? E pra gente, é quando a gente se depara com o ego. Uhum. Tem meninos que vêm achando que já é a última bolacha do pacote, ou que já é o popstar, e sabe É. tudo. Às vezes não quer passar texto. Às vezes tá, enfim, Se tá recusa a noutra passar texto? sintonia. Ou tá noutra sintonia. Esses jovens. Ou é muito distraído. Não quer ensaiar a cena, Não por quer exemplo. ensaiar a cena. Isso é a maior dificuldade para mim. Eu adoro trabalhar com os jovens. Eles têm uma leitura da vida e trazem um frescor e um arrojamento que às vezes é bom e é disruptível para a gente, né? E a gente às vezes precisa disso para sair um pouco da zona de conforto. A gente está indo ali naquele marasmo e tal, e o jovem, ele vem para Te dá um choque, dar né? dessa sacudida, É. entendeu? É a única coisa. O resto, eu acho tudo sensacional. O problema é só quando tem essas questões. O ego é muito complicado, né? O ego dá uma derrubada na Pra qualquer um. pessoa. Pra gente que é qualquer mais velho, pro mais idade. jovem, que acha que tá já surfando a onda. E outra coisa, gente, a onda sobe e desce, tá? Exatamente. A lei da vida é assim. Sobe, desce, a prancha quebra. Eventualmente, É, você a pode prancha tomar um quebra. caldo. Mas isso do jovem ator ser egocentrado, eu já vi muito isso. Acho que às vezes existe uma importância da família aí. Ela tem que entrar ali, sabe? Às vezes um pai, uma mãe vendo aquilo, eles não aconselham, eles deixam um pouco para lá, meu filho realmente é isso. Isso complica a cabeça da criança. Eu já vi muito isso acontecer em trabalhos, entendeu? Eu acho que tem que ter a família chegar ali junto, porque não é possível que não perceba que a criança tá um pouco além da imaginação ali com o ego dela, né? É um trabalho que vem da família. Às vezes é alimentado pela É, família. Às vezes é alimentado pela né? família. Muitas vezes É, é alimentado Sim, pela sim. família. Olha, a gente não tem muito tempo. E sabe o que eu Hum. quero saber? Ah. Agora, você também faz a sua pergunta, mas eu já quero jogar uma Claro, coisa aqui claro. para ela. Eu quero saber das pretas do Brasil. Ah. Que eu quero que você fale aqui, as pretas do Brasil. Depois o Miguelzinho vai fazer mais uma pergunta aqui para Sim, você. Pretas do Brasil é uma turnê, é um trabalho que surgiu ano passado, a ideia, né? É movimentada por um amigo chamado Gibson Trindade. Ele me provocou falando, por que você não cria um show, um espetáculo, para homenagear as mulheres pretas na música que te influenciaram? Bom, encurtando a história que o nosso tempo é pequeno, assim foi feito. Nós experimentamos umas coisas, deu certo. Alguém viu e falou, vamos levar para o mundo esse projeto. A gente já começou essa turnê, agora o mês eu não vou lembrar, mas a gente começou por Brasília, fizemos no Rio de Janeiro, há pouquinho, e agora vamos para São Paulo, dia 20 de novembro estaremos em São Paulo. Não sei quando que vai passar esse podcast, enfim. Não, mas já vai estar. Já vai Vai estar? ser, Sim, sim. aonde em São Vai Paulo? ser no Teatro Sérgio Cardoso. Ah, É um trabalho onde eu faço um cruzamento da minha autobiografia e o meu encontro com essas mulheres. Muitas delas
Elza, Ivone Lara, Alessi Brandão, além de influências, de serem influências na música para mim, na arte, algumas delas cruzaram na minha vida pessoal, não só na arte, né? Eu trago elas dentro da história, cruzo com algumas delas e homenageio também as mais jovens, que estão chegando agora e que já estão deixando o legado, Sim. tipo Isa, Ludmilla, Lineker. Com certeza. Estou trazendo todas elas. Faço um passeio por toda a nossa musicalidade preta, né? Até mesmo dentro da diáspora, porque a gente tem um pouco de bolero, um pouco de salsa, Você homenageia, samba. você canta alguma coisa da Clementina de Jesus? Não. Não peguei a Clementina, Conheci não cabia, menina. Conheci Clementina. Muita gente! Conheci Clementina pequenininho. Maravilhosa, maravilhosa. Ai, que Trabalhava delícia. no meu prédio, verdade. É. O João Nogueira morava em cima de mim, Clementina Ai, não trabalhava com ele, João. mas ela trabalhava no meu prédio. Eu pequenininha, ela levava doce pra mim, olha isso. Eu tenho uma passagem com o Caramba. João. João escreveu a última canção em vida pra mim. Mentira! A última canção Olha. chama Negra Luz. Olha isso, que Caramba. legal. É linda a música. Legal. Muito louco esses encontros, né? Quando eu era É. criança, eu conhecia a Glória Maria. Conhecia de, tipo assim, em festa Minha na casa amiga. dela. É. Minha Cara, amiga! E eu não fazia ideia da importância, né? Sabia quem era, É. porque eu via na TV, mas aí crescendo, olhando Maravilhosa. foto, eu falei... Faz uma última pergunta pra ela, porque a gente tá terminando De aqui hoje. nosso tempo. Cara, 3 minutos. É rápido aqui o negócio. Nossa. Passa rápido. Tinha que ser 2 horas de Certeza. podcast aqui. Eu não tenho, mas tenho uma pergunta. Eu Não tenho tem? uma coisa pra falar. A gente estava falando, a gente começou o programa falando sobre racismo, né? Sim. Sim. Sobre racismo na infância. Eu tenho um projeto cultural que estou, nesse momento, captando para fazer e eu quero, se Deus quiser, realizar, que chama-se O Começo do Fim. O Começo do Fim é uma história de um casal que está se separando, um casal interracial, e eles têm um filho. E esse menino é um menino negro de pele clara e cabelo crespo. Hum, E ele está sofrendo na escola. E os pais só vão descobrir ao longo da história, porque a história vai e volta. Vai e volta. Eles estão dentro do dilema deles da separação e o menino no meio dessa história. E o público vai descobrindo o dilema e a dor desse menino através das cartas do Papai Noel, porque ele escreve cartas para o Papai Noel, que é para quem ele fala o que ele está vivendo, o que ele está sofrendo. Então, os pais, lá no determinado momento da peça, vão descobrir que o menino está sofrendo. Enfim, aí eu não vou contar toda a história da peça, Não, porque não é. dá spoiler. Então, a gente fez uma pesquisa muito grande sobre isso e a gente entende que é um assunto que precisa ser falado. Hoje, quando eu te vi aqui, eu falei assim, e depois de te ouvir, então é um assunto que a gente precisa falar. A gente precisa falar sobre educação, a gente precisa falar sobre racismo na infância, para que a gente possa ter jovens mais saudáveis. E quando eu digo jovens, crianças e jovens, eu digo todos. Porque nenhuma criança nasce racista. Ela é fruto do meio. Ela é fruto de uma educação que vem sendo repetida. Exatamente. E a gente precisa combater isso, e a gente precisa combater isso com a família, com os pais, né? Então, o espetáculo, assim, o projeto em si, ele tem, para além da peça, tem discussões pós-peça. Então, é um projeto que, se Deus quiser, em 26 eu vou botar no mundo. Não, já deu certo muito. É um projetaço, né? É. Um projetaço. É um projeto. Eu acho, Não dá eu muito acho, spoiler, não, hein? eu acho que só da Vai ideia. que tem algum patrocinador não, aqui. claro, com certeza. Vai que não Queira tem. patrocinar. Exatamente. Não, mas eu acho que só da ideia, só de você colocar isso pra fora, nem que seja uma apresentação, já deu certo. porque Nós eu acho- fizemos uma leitura dramatizada. Ah, você já tem o texto, então. Tá pronto. Ah, entendi. Tem leitura entendi. Eu dramatizada. achei que era um tá- projeto que você estava pensando ainda. Não, ele já já existe. estou captando. Ah, Estou no processo então você de. já tá, então tudo bem. Já está andando, está Então no vamos trilho. lá, patrocinadores. Nós fizemos uma leitura dramatizada para saber como seria. Uhum. Foi incrível. As pessoas riam, as pessoas ficaram impactadas, as pessoas choravam, né? Porque nenhuma história começa, vamos dizer assim, ruim. Toda história de amor começa como uma história de amor. Mas em algum momento, alguma coisa acontece no meio do caminho, que eu não Sim. vou dizer, que leva para esses caminhos, né? De abertura ou não. E olha, esses elementos que você mistura, onde você ri, onde você se emociona, onde você chora, isso tende a dar certo. A gente tá? chama de drama-comédia. Comédia Porque isso dramática, na tende verdade. a dar É. certo. As pessoas amam estar num teatro e assim, ainda mais uma história boa, É. né? Essa história foi... Lembra da Você- partilha? Lembro. A partilha. Você não viu a partilha, né?
Mas se tiver, você tem que assistir. Ela com É, Suzana Vieira, Natália maravilhosa. do Vale. Quatro mulheres ou cinco? 5 ou 6 É, mulheres, as é. irmãs, no encontro No velório, né? velório do Miguel Falabella. Era sensacional. Elas brigando ali, querendo ali a bufumpa. Sim. Entendeu? Mas tinha o choro e tinha... né? O choro e o riso, né? Gente, estamos terminando Gerações em Off. Ah. Chegou ao fim. Muito obrigado, adorei você aqui. Obrigada. Obrigado, Dê de aqui sua verdade, mão, meu viu? amor. Vamos lá. Obrigado, Miguelzinho. Beijo. Obrigada, gente. Até o Obrigada. Beijo, próximo. gente. Tchau, 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 tchau. tchau. Até.